pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai retomar alguns conteúdos relacionados à evolução da célula eucarionte. Para a gente entender melhor um pouquinho sobre isso, a gente precisa relembrar quais são os dois tipos principais de células que existem. Então, os dois tipos principais de células são os procariontes e os eucariontes. Os procariontes são aqueles seres cujas células não têm núcleo definido. E além de não terem núcleo definido, eles não têm uma série de outras organelas. Quem é que são esses seres? São as bactérias e as cianobactérias, que são aquelas bactérias fotossintetizantes. Já as células eucariontes, elas estão presentes em praticamente todos os outros grupos de organismos. Então, desde aqueles seres que a gente conhece como protistas ou prototistas, até os animais. Então, plantas, fungos, algas, protozoários e, incluindo nós, temos células eucariontes. Essas células eucariontes, elas têm organelas cujas procariontes não têm. Então, células eucariontes têm núcleo, tem outras organelas membranosas, que a gente inclui o complexo de Golgi, inclui os retículos endoplasmáticos liso e rugoso e por aí vai. E essas células, elas também têm mitocôndrias e cloroplastos. Agora, como é que aconteceu esse processo de evolução? Como é que a célula eucarionte passou a ter, entre aspas, porque isso não aconteceu do nada, mas como é que ela desenvolveu esse núcleo, essas organelas membranosas, mitocôndrias e cloroplastos? Então, a gente tem duas teorias aceitas para explicar esse processo. A primeira das teorias que eu vou explicar nesse vídeo é a teoria de invaginação de membranas, que explica como o núcleo e como essas organelas membranosas surgiram. E no outro vídeo eu vou falar sobre a teoria endossimbiótica ou, como eu coloquei aqui, teoria da endossimbiose. Essa segunda, ela explica como teriam surgido as mitocôndrias e os cloroplastos. Bom, então, para entender um pouquinho melhor sobre a teoria de invaginação de membranas, é interessante que a gente entenda o que significa a palavra invaginação. Então, para a biologia, a invaginação ela é a junção de duas palavrinhas aí. Então, in significa dentro e vagina, nesse caso aqui, significa bainha. Então, quando a gente fala de invaginação, é como se uma membrana, como a gente está falando aqui, ou uma bainha, ou a parte externa aí de um tecido, ele começa a formar dobras e começa a penetrar dentro dele mesmo. Mais ou menos o que eu desenhei aqui, que eu vou explicar agora, tá? Então, para a teoria de invaginação de membranas, a gente diz que tanto a membrana nuclear quanto as outras organelas membranosas foram formadas por reentrâncias da própria membrana plasmática, como eu desenhei aqui. Como é que isso teria acontecido? Imaginem que a gente tinha aqui um organismo procarionte, só que era um organismo procarionte primitivo, muito parecido com as bactérias que a gente tem hoje. A gente acredita que esse procarionte primitivo ele tenha perdido a parede celular, caso contrário, isso não seria possível de acontecer. E, além disso, esse procarionte primitivo, essa bactériazinha, entre aspas, ela passou a viver num ambiente com escassez de nutrientes. Então, era um ambiente com uma quantidade menor de nutrientes, e aí somente aqueles que eram maiores tinham uma superfície de absorção maior e aí levavam vantagem nesse processo de nutrição. Outros organismos eram capazes aí de formar esses dobramentos da própria membrana, e reparem que esses dobramentos eles aumentam também
a superfície de absorção da célula. Então, ela também acaba se alimentando de forma mais eficiente, ela se nutrindo de forma mais eficiente. Acontece que essas reentrâncias, essas invaginações, como a gente viu, elas acabavam confinando, então à medida que elas iam penetrando cada vez mais dentro da própria célula, ela começava a confinar o DNA. Então isso aqui, olha, é o DNA. O DNA nos procariontes, ele fica presinho à membrana. Então, vejam que esse DNA, esse material genético que está aqui preso na membrana, à medida que ela vai sofrendo invaginação, ela vai empurrando esse DNA para dentro e esse próprio processo de invaginação aqui, olha só, ele vai confinando esse material genético num espaço aqui dentro da célula e chega uma hora que essa porção aqui acaba se separando dessa porção de fora. E aí, quando isso aconteceu, o DNA ficou então confinado no núcleo, como eu estou mostrando aqui. E como eu disse, não só a membrana nuclear, mas outras organelas membranosas acabaram sendo formadas desse jeito. Eu vou mostrar para vocês uma animação bem simplesinha, bem bobinha, só para que vocês consigam entender melhor como que isso funciona. Então, olha só. O procarionte primitivo, ele cresce, ele forma essas invaginações. Essas invaginações, elas confinam o material genético dentro de uma membrana. E aí, depois disso, essas invaginações, como vai aparecer aqui, elas se separam da parte externa, olha só. Tá vendo? Então, esse processo é o que a gente chama de invaginação de membranas. Bom, e por que a gente acredita que tenha sido dessa forma que o núcleo teria se originado? Acontece que se hoje em dia a gente analisar, por exemplo, aqui a membrana da célula e a constituição da membrana da célula, ela é muito semelhante à constituição da membrana nuclear aqui, que a gente chama inclusive de carioteca. Então, a constituição da carioteca, a constituição da membrana plasmática e da membrana dessas outras organelas é muito semelhante. Então, do que elas são feitas? A gente sabe, por exemplo, que a membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica. Então, ela é uma bicamada feita de lipídios que contém grupos fosfatos. Depois, não é tão simples assim, depois a gente vai ter um outro vídeo falando sobre isso. E nessa bicamada fosfolipídica, eu tenho proteínas inseridas, eu tenho carboidratos inseridos. Então, quando a gente observa essa estrutura e compara com a estrutura da carioteca e das outras organelas, é muito parecida. E isso indica, se são muito parecidas, que elas tenham tido a mesma origem. Então, elas se originaram, provavelmente, da membrana plasmática. Então, por essa revisão é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E a gente se vê, então, na próxima. Até mais!